forme, né? E eu sei que isso é um fator de risco pro Covid, né? Então, assim, hipertensão, que também está na população negra, é um fator de risco. Tá ao vivo, tá? Tá. Oi, boa tarde, gente. Vocês pegaram um trechinho da gente conversando, né, sobre o tema de hoje, que é o Covid, o coronavírus. É um tema muito complexo, foi muito difícil da gente pesquisar esse tema, justamente porque quando se trata da população negra, praticamente nós temos uma colcha de retalho no que diz respeito à informação. E isso é muito contraditório, porque nós somos o maior país em população preta fora da África. Então, seria muito interessante, ou seria necessário, digo quase que fundamental, que a maior parte da programação dos meios de comunicação fossem atrelados a este fato, né? Justamente porque também nós somos a população mais atingida pelo coronavírus e somos a maior parte da população desse país. Para conversar sobre esse tema, a gente trouxe a doutora Amanda Oratório. Ela é candidata a prefeita de Carapicuíba, uma pessoa sensacional, e ela vai, assim, sensacional por vários pontos, né? E eu quase uma heroína por ser uma médica negra, gente, que é uma coisa incrível no nosso país, né? A pessoa tem que colocar uma capa de super-heroína e falar assim, é isso, gente, aceita que é isso. Num país que, infelizmente, ele nos relega os piores cargos trabalhistas, né, os cargos menos remunerados, os cargos que são considerados essenciais, porém, os cargos menos valorizados, tanto financeiramente quanto socialmente. Amanda, quer se apresentar? Boa tarde a todos, todas e todas que estão nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Amanda Oratório, sou médica da família, moro em Carapicuíba, nasci e cresci aqui nessa cidade e é com muita honra que eu venho conversar com vocês. Eu acho que o papo vai ser fluido, é importantíssimo nós, enquanto pessoas negras, nos inteirar do que é o Covid para a nossa população. Eu estou muito feliz, Kátia, Tiffany, Jéssica, por ter me convidado, o espaço de mais mulheres negras no protagonismo, né? Eu sou pré-candidata à Prefeitura de Carapicuíba, né? Porque eu acredito que é necessário pessoas como eu, como nós, estarmos dentro da política e não podemos mais terceirizar a nossa fala. Precisa ser de nós para nós mesmos. Então, com imenso prazer que a gente vai falar de medicina aqui, mas falar de Covid não tem como não atrelar a política, né? Não tem como não encaixar, é um assunto que está atrelado ao outro, e aí a gente vai conversando, não sei se eu já começo a falar um pouco dessa história, do que é a população, do que é a saúde da população negra, que hoje nós já temos estudo específico para a população negra, né? Através de muita luta, se consegue ter dentro do SUS aí um espaço que é discutido a população negra pelas doenças específicas que a nossa etnia tem, né? Ou se a gente vai discutindo, se as pessoas vão perguntando, aí eu não sei como que podemos fazer. Bom, para que as pessoas entendam mais ou menos como é que é a sua trajetória, conta pra gente como é que você resolveu fazer medicina e aonde você fez medicina, para que as pessoas entendam por que a sua presença é importante aqui. Por favor. Ótimo, ótimo. Bom, eu nasci, né, e cresci aqui na Coab 1 de Carapicuíba, estudei sempre na Desembargador, que é uma escola pública, sempre tive o sonho de ser médica, meu sonho de criança, mas isso em algum momento em vários momentos da minha vida, foi me dito que eu não poderia, né? Por quê? Porque eu era uma mulher negra, uma mulher pobre, e que isso era questão de brancos e ricos, e não era para nós. E a escola nunca também me deu essa oportunidade nem de pensar que isso era possível. Então eu entrei por um cursinho pré-vestibular que tinha na cidade, que era um cursinho popular, e que me fez enxergar a importância de nós acreditarmos nos nossos sonhos, seguirmos os nossos sonhos e ir em frente. Né? Nesse meio entanto, eu consegui uma bolsa na PUC, fiz 1 ano e meio de biologia, e eu desisti do curso de biologia porque não era o que eu queria fazer.
que eu queria era ser médica. Mesmo que ao longo da minha vida todo mundo disse que eu não poderia fazer isso, eu dizia sempre para mim mesmo, olha, eu quero ser médica porque eu gosto disso e eu vou fazer isso com muito amor. E foi acreditando nisso que eu consegui uma parceria com Cuba e o Brasil, né? Na época fazia uma parceria. E qual que era o objetivo de Cuba? Acho que é importante a gente ressaltar que Cuba fazia, depois da Revolução Cubana e toda a história cubana, Cuba fazia para... a ideia era formar uma escola latino-americana de medicina, onde formados várias pessoas de vários países, inclusive norte-americano, mas principalmente da América Latina, com o intuito disso, que essas pessoas pudessem voltar para os seus países e fazer a diferença. Eu fiz a faculdade totalmente gratuita em Cuba, Cuba nunca nos cobrou nada, né? Mas a gente teria que voltar e fazer a medicina de fato, a medicina cubana que aprendemos. E essa medicina cubana sempre me encantou muito, porque era uma medicina muito humanizada. E aí eu fui para Cuba em 2007, fui para Cuba, fiz medicina, fiquei os 7 anos lá, voltando algumas vezes para o Brasil, e quando eu voltei, revalidei meu diploma, acho que isso é importante falar também, porque uma das coisas que eles nos dizem, que nós que somos formados em Cuba não temos capacidade técnica para trabalhar no Brasil, e que também é uma falácia, porque eu cheguei e revalidei na minha primeira prova, né? Então, já tenho meu CRM, então não era isso que me diferencia. Só uma pergunta, isso também não seria um pouco de preconceito racial, porque em Cuba tem muitos médicos negros, a população negra em Cuba é muito grande, e também preconceito com relação ao fato do sistema econômico ser diferenciado, um pouco de imperialismo do Brasil? Sim, total. A medicina cubana, ela é vista mundialmente como a melhor medicina do mundo. E é só o Brasil que fica nesse entrave aí, que é um entrave ridículo, né? De que a medicina cubana não presta, que a medicina cubana é ruim, mas é porque é uma medicina, não é uma medicina comercial, é uma medicina humanizada. Então, a indústria farmacêutica lá em Cuba, ela não tem força, ela não existe. O que existe são pessoas, são seres humanos. Então, a gente trabalha com o ser biopsicossocial. Então, essa medicina me encantou, né? A forma que eles ensinavam medicina me encantava. E foi por isso que eu fui para lá. É claro que também eu fui, porque aqui no Brasil, essa oportunidade me foi alicerçada, porque eu sou da periferia, porque eu sou uma mulher negra, oriunda de escolas públicas. Então, assim, aqui no Brasil, naquele período, depois deu uma melhorada, infelizmente vai voltar a cair de novo, mas naquele período era sonhos de doido, né? Como disseram muitas vezes, né? E eu sempre acreditando nisso, e fui, e eu estava trabalhando no Brasil na época, eu saí, eu fiz um tempo de técnica de enfermagem, trabalhei em Carapicuíba como técnica de enfermagem, fui para Cuba, voltei e comecei a trabalhar em Carapicuíba, e eu acho que isso é importante, acho que eu preciso relatar uma coisa, que quando eu cheguei de Cuba, eu tive uma situação com o meu afilhado, ele tinha 5 dias de vida, e a gente passou por 5 hospitais, 5. E esse moleque estava com febre, não respondia, e aquilo me dava um desespero, porque eu chegava nos hospitais e gente, peraí, é uma criança de 5 anos, não tem como a gente fingir que essa criança não está... E os hospitais, era para todos particulares, diziam assim, olha, aqui o convênio não aceita ele. Olha, aqui o convênio não tem estrutura para poder atender o caso dele. Falei, tá, mas essa criança morre assim? E aquilo me chocou tanto. Falei, gente, é uma criança de 5 dias de vida, imagina. Em Cuba isso não tinha possibilidade nenhuma dessa criança ir para um hospital, para o outro, sem ter o primeiro atendimento, sabe? Sem ser levada numa ambulância. E aquilo me chocou tanto. E aí eu fui entender que eu estava no Brasil. Eu falei, nossa, mas isso é Brasil. Ai, difícil. Isso para mim foi um choque muito grande, assim. Muito grande, porque era meu afilhado, e que a gente tinha 5 dias de vida, mas era porque era uma vida, e que não estavam tendo o devido valor, sabe? O reconhecimento daquela vida de 5 dias. Né? Hoje, quando mesmo nos hospitais públicos, eles falavam que eles não tinham condições de recebê-lo. Não, todos particulares. E a última coisa que eu disse para os pais deles, na hora, eu falei assim, olha, vamos levar ele para o hospital público, gente, porque se acredita, se tem um acreditar aí que você pagando a saúde, você vai ter saúde de qualidade, e que também não é verdade, né? Que também não é real. Então, esse foi meu primeiro choque com a medicina do Brasil, que eu falei, uau, as pessoas não estão pensando em vida, não, precisamos de resgatar
esse sentido da vida, né? Eu não estou dizendo que é culpa dos profissionais, estou dizendo que é culpa do sistema mesmo, né? Que vai fazendo essa não importância com a vida, essa desvalorização da vida, e principalmente de uma vida preta. E aí eu entendi, eu falei, nossa, ainda bem que eu fiz medicina em Cuba, porque eu tenho essa visão, assim, mais humanística para as coisas, né? De atender todo ser humano como um ser biopsicossocial. E para mim isso foi uma experiência muito incrível. E aí estar aqui hoje, falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, tenho conversado bastante sobre minha história, por isso me coloquei como pré-candidata na cidade, porque eu acredito que é preciso de mudança. E a mudança vai vir com quem tem esse desejo de ver do bem-estar do outro, entende? Então, essas são as razões. E eu sempre digo que o meu sonho de criança era ser médica, isso eu já sou. Mas a necessidade de luta, principalmente dos nossos, de resistir, de existir, né? Nem é resistir, é existir enquanto mulher preta, é estando dentro da política. E isso fez, a luta me fez eu estar dentro desse espaço agora, né? Espaço mais partidário. E é muito importante. É muito importante. Amanda, tira uma dúvida minha. Você falou que você trabalhou no hospital como auxiliar de enfermagem, né? Sim. E depois você foi cursar medicina. O que você via de diferente enquanto auxiliar de enfermagem nos hospitais brasileiros e depois quando você foi para Cuba e viu o sistema de saúde de lá? Nossa, total diferença tem todo. Como auxiliar de enfermagem, o que era a medicina brasileira naquele olhar? Os pacientes não eram bem tratados pelos médicos, os pacientes chegavam em nós, da enfermagem, questionando um mau atendimento, que o médico nem olhou na cara, que o médico não atendeu direito, e as inseguranças que ele tinha, e eu sempre dizia, você tem que dizer isso para ele, porque foi ele que te atendeu. Tem que voltar e reclamar isso com ele, porque ele te atendeu. Todos os pacientes, praticamente, eu trabalhei em pronto-socorro, todos os pacientes tinham muita queixa do atendimento médico, né? Era o atendimento médico, e era aquela questão muito mercantil, né? Você está com dor no braço? Você está com dor no braço, então vamos melhorar sua dor no braço e acabou. Tudo bem que é pronto-socorro. Só que aquela dor no braço recorrente, se o paciente vem 20 vezes no pronto-socorro, né, por dor no braço, alguma coisa além da dor no braço. E aí tinha que ter uma comunicação com a atenção primária, para voltar esse paciente para atenção primária, para o posto de saúde, para dizer, olha, esse paciente está vindo aqui várias vezes tomar injeção, o que está acontecendo? Você precisa investigar o que é a vida desse paciente. Então, quando a gente chega em Cuba, a gente aprende que, primeiro, assim, que todo mundo é profissional igual, né? Todo mundo é ser humano, e que todos os profissionais, cada um tem a sua importância dentro da sua categoria. Então, não existe aquela coisa, tipo, eu sou médico, eu sou Deus, e blá, 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 e a enfermeira ou alguém não é tão importante. Toda equipe é importante, né? É um corpo, a equipe é um corpo, ela precisa de todos os órgãos para sobreviver e para funcionar bem. Então, Cuba trabalha também dessa forma, né? A equipe de saúde é uma equipe de saúde, então todo mundo que trabalha na saúde é uma equipe de saúde. Então, a minha visão com relação no sistema foi logo essa, assim, logo de cara. Eu, nossa, mas que diferente, né? Todo mundo ser tratado como ser humano, porque somos todos seres humanos, independente da categoria. Você acredita que esse tratamento diferente que ocorre aqui no Brasil se deve ao fato dos auxiliares e de enfermagem e enfermeiros serem de maioria preta? Porque eu percebo que, assim, racialmente, quando você entra no hospital, você consegue identificar quem é o médico, quem é o enfermeiro em 90% de casos, justamente porque quem tem acesso à medicina aqui no nosso país são pessoas brancas, em sua maioria. Você acha que isso influencia na desvalorização do auxiliar de enfermagem e do enfermeiro? Influencia também, porque aí tem um recorte racial, mas, infelizmente, não é só o recorte racial também, não. Aí tem uma questão de hierarquia que aqui no Brasil se preza muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava cursando biologia, eu cursei na PUC Sorocaba. E a PUC Sorocaba tem um campus de medicina. Os meninos do sexto ano deveriam se chamar de deuses gregos, assim, eu sou o Eros, e só poderiam chamar eles desse, te juro. Falei, gente, mas eles querem ser deuses agora na faculdade, imagine quando se formar. Quando terminava a faculdade, eles saíam correndo pelado, porque eles eram... Tipo, eles tinham conseguido o máximo que pode conseguir um ser humano, que é ser médico. Então, para você perceber, talvez hoje em dia eu percebo que alguns médicos mudaram, né, algumas escolas mudaram, né, essa forma de tratar o médico,
e o Mais Médico contribuiu bastante, porque aí veio os médicos cubanos, e os médicos brasileiros precisaram de entender que os médicos cubanos não era que eles não tinham capacidade técnica, eles tinham muitas, mas que eles tratavam as pessoas de forma humana. E aí isso também teve que dar uma mudada na forma de olhar médico hoje no Brasil. Eu achei isso bárbaro, porque uma das coisas que os pacientes se questionavam era o não tocar, o não olhar, né? E uma das primeiras coisas que todos os médicos cubanos fez é mudar, porque a cadeira em Cuba é colocada ao lado, né? Você não fica longe do paciente, você fica do lado do paciente, porque você olha de olho para ele. Porque a condição dele para você é que você está formado e ele não está formado, ele está doente, procurando seu serviço. É isso. Você não é melhor do que ele por isso, né? Porque você está desse lado de cá e do lado de lá. Então, em Cuba, a gente sempre trabalhou muito, e sem contar que a população cubana, ela tem um entendimento da saúde dela muito importante, porque há um investimento nisso. Então, eles sabem todas as doenças, eles se explicam, assim. Então, a gente costuma dizer que lá em Cuba, os pacientes são os médicos, eles sabem do que está acontecendo com eles de real. Porque é explicada a medicina que é feita, é uma medicina explicativa, né? Então, você dá ao mesmo poder de conhecimento. E eu acho que aqui no Brasil existia muito dessa medicina de não dizer ao paciente o que ele tem. Né? Os pacientes falam bastante sobre, nossa, mas você está me explicando tudo direitinho. Você precisa de entender a sua doença para você entender a importância que você, enquanto ser humano, é responsável pela sua doença. E aí você tem que se cuidar. Aí você aprende a se cuidar, entende? Então a medicina em Cuba é muito trabalhada nisso, e meus pacientes também falam bastante. Nossa, mas nunca nenhum médico falou isso para mim. Pois é, essa é a nossa função. Por isso que as consultas precisam de ser, às vezes, num tempo maior, para que você consiga dar essa atenção para esse paciente, né, para as pessoas. Porque ela é um ser biopsicossocial, não dá para a gente achar que ela é só um braço, ela é só uma perna, é só uma dor de cabeça. Ela tem questões, né? E aí a população negra entra muito, né? Muito dentro disso, porque a população do SUS, né, SUS dependente, é 70% da população negra que é atendida, né? E aí esse é o grande impacto, e por isso que a gente sofre tanto. Porque muitos médicos não conseguem tratar essa população. Que essa população está inserida dentro de um contexto social. E que você precisa de entender esse contexto social antes de atendê-lo. Se você não entender esse contexto social, não tem como você conseguir fazer um bom atendimento dela. Você acha que eles não entendem ou que eles mantêm a estrutura hierárquica na qual eles estão como superiores? Eu acho que as duas coisas, porque depende. Hoje a gente já tem um outro tipo de médico. Como as escolas estão mudando a forma que está fazendo a medicina, então elas estão mudando um pouco esse olhar. Então a gente tem um pouco de olhar de um pouco mais de médico, um pouco mais humanizado, entendendo um pouco mais da situação, entendendo a importância da saúde pública. Mas muitos dos médicos que são formados aqui são pessoas muito ricas ou pessoas que sempre viveram em outro patamar. E aí, quando ele vai atender, ele sempre viu a pessoa preta como a pessoa que estava limpando as casas dele. É sempre essa relação, que estava servindo. E aí, quando ele vê aquela pessoa na fragilidade e precisando dos conhecimentos dele, e precisando que ele a toque, e aí é um grande choque, né? Ele não consegue lidar com isso. Ele nunca precisou de lidar. E aí tem uma questão hierárquica também, de dizer, eu sou o dono do conhecimento, então eu fico deste lado e você desse. E a gente tenta estar quebrando a medicina e saúde da família, né? A associação tem quebrado e batido bastante nesse tipo de medicina, nessa medicina aí que é muito centrada no médico, né? A gente precisa entender o ser humano como um ser completo. Amanda, a gente tem uma realidade, até aquela história que todo mundo já conhece do corona, né? Que ele começou, os primeiros casos foram identificados em Wuhan, não significando que eles surgiram em Wuhan, mas eles foram identificados, né? Wuhan avisou a OMS que estava tendo alguns casos de pneumonia que eles não sabiam a origem, e depois de um tempo a OMS verificou que se tratava do novo coronavírus. Isso, pelo que eu estava pesquisando, ocorreu em dezembro, né, no finalzinho de dezembro do ano passado. O primeiro caso aqui no Brasil, ele foi, se eu não me engano, foi dia 26 de fevereiro, 26 a 23 de fevereiro. E logo em seguida, a gente veio numa crescente muito grande. E fevereiro foi justamente o mês que as pessoas estavam voltando de férias, né?
as pessoas ricas, né? Não as pessoas pobres não, mas as pessoas ricas, elas estão voltando de férias de fora do país, né? E assim, eu fico pensando nessa história toda, pensando o seguinte: normal que eu, Kátia, ou a Jéssica, ou a Tiffany, enquanto cidadãs, a gente não tivesse ideia do nível de periculosidade que era o coronavírus. Porém, quando a gente pensa no governo, a gente está pensando em pessoas que têm acesso a informações que nós não temos, né? Tanto é que houve uma denúncia de um livro recentemente lançado nos Estados Unidos, no qual o Trump foi acusado de saber do nível de periculosidade do coronavírus, e o Biden o acusou, né, de ter ignorado propositalmente essa periculosidade, justamente com o intuito de matar pessoas pretas. Foi a acusação do Biden. Ele foi bem direto, assim, sem rodeios. Ele já deu no meio, até porque lá existe aquela questão do Biden ter colocado uma vice-presidente, uma mulher negra, justamente para atrair a comunidade negra, não que ele seja santo, mas o intuito é esse. Então ele está indo por essa linha na campanha. Só que o que ele está falando não é tão sem sentido, não é tão sem lógica, visto que no mundo inteiro a maior parte das pessoas que morrem do coronavírus, pelo menos no mundo onde existem pessoas pretas, né, no mundo onde as pessoas pretas foram trazidas como escravas, no mundo onde existem pretos em diáspora, as maiores vítimas do coronavírus são pessoas pretas. Se o Trump sabia dessa informação, e se ele sabia do nível de vulnerabilidade, porque ele não sabe sozinho, quando ele sabe, a gente está trabalhando com uma equipe, né? O presidente, ele tem uma equipe que faz várias análises, então ele sabia quem seria atingido em maior grau. Quando você fala de Cuba, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Você falou assim, quando a gente estava conversando nos bastidores, você falou, as pessoas em Cuba são funcionárias públicas. As pessoas pretas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, elas vivem em subemprego. Visto que eles sabiam que seria necessário uma quarentena e que essas pessoas tinham uma relação de trabalho na qual elas não poderiam ficar em quarentena porque elas vinham de trabalhos informais, as pessoas pretas, então eu posso chegar à conclusão de que os governantes, justamente o governante brasileiro, por ter recebido a doença posteriormente aos outros países, sabia do risco das pessoas que não tinham vínculo empregatício, justamente em função disso, das pessoas pretas morrerem ou adoecerem mais rapidamente em função do corona? Se a gente for pensar por essa lógica, Kátia, ela é muito clara que é isso, né? Se a gente for fazer esse raciocínio lógico, a gente chega nessa mesma conclusão. O que não dá para a gente acusar, porque a gente não sabe se ele tinha essa informação adequada. Essa acusação, ela requer um pouco mais de elaboração e de estudos de pessoas mais próximas, de pessoas que entendem especificamente dessa questão de acusar uma pessoa. Então, acusar nós não podemos, mas podemos sim chegar à conclusão que a lógica é a mesma, né? Trump e Bolsonaro, eles pensam e agem de forma muito idênticas, né? Muito parecidos o que um e o outro faz, né? Tanto que o Bolsonaro... Quase que instruído, né? Tanto que o Bolsonaro, logo depois, num período de pandemia, foi visitá-lo, né? Então, a lógica é a mesma, né? E essa lógica, ela é muito... Mas não é só o Bolsonaro, não. Eu acho que isso aconteceu também nos estados. Né? Eu acho que, eu costumo dizer que em São Paulo, o que aconteceu foi, eu vou proteger a classe rica, porque assim, o vírus em si, ele não vai escolher. Não vai escolher. Porém, o vírus, na população, ela tem um fator, e o principal fator é o fator econômico. É necessário fazer isolamento social para você diminuir a transmissibilidade desse vírus. Se você não faz isso, você não tem como você controlar isso. Né? E a gente sempre diz que começou no dia 26 com uma pessoa branca, no Morumbi, e quem foi a primeira pessoa a morrer foi uma senhora negra que estava trabalhando, né? Não pôde não ir trabalhar, ela teve que trabalhar. Então, a primeira morte acontece de uma pessoa preta, e isso, né, os dados vêm mostrando a cada dia mais, e as pessoas brancas, elas podem até se contaminar, mas elas não chegam a falecer.
e elas não chegam a falecer principalmente por conta do acesso. Né? Por isso, tem uma coisa que falar. Desculpa, você estava continuando, Amanda? Pode continuar. É que vocês entraram nessa correlação, e aí eu lembrei de uma notícia que eu vi, que falavam que a crise do coronavírus tornou os mais ricos do país, né, os bilionários, ainda mais ricos. Ou seja, essa crise gerou um acúmulo financeiro de capital de 34 bilhões de reais. E aí é importante lembrar que o plot sempre era não quebrar a economia, não gerar mais desemprego, mas a realidade era precarizar o máximo possível esses trabalhadores, né? Vir nessa onda de neoliberalismo, de perda de direitos trabalhistas e de automatização e desumanização daquele trabalhador, que geralmente é preto, para acumular dinheiro. Então, eles pegaram uma crise, uma pandemia, uma questão que era humanitária, e transformaram numa questão de capital, aonde olharam para os nossos corpos e não pensaram como é que a gente vai preservar aquelas vidas, e sim como é que a gente vai aumentar a rentabilidade em cima dessa crise. Então ficou bem claro, tanto no governo brasileiro quanto no governo americano, que eles viram, como os liberalistas amam falar, né, viram uma oportunidade na crise, a oportunidade de rentabilização em cima de uma crise, que é assim que eles pensam, né? E aí falaram, bom, vai morrer gente? Paciência. O importante é a gente poder acumular 34 bilhões de reais. E é por isso que vem toda essa propaganda midiática, principalmente nesses últimos períodos de crise, de pânico de economia, né? Gente, Paulo Guedes doou, vamos usar o português claro, porque esse dinheiro nunca vai ser recuperado, doou 1,2 trilhões de reais para os bancos em março. Dinheiro para segurar essa crise, colocar todo mundo em quarentena, dar auxílio emergencial que fosse digno, tinha sossegado. 1,2 trilhões que foram gastos, dava para manter a crise do coronavírus por 3 anos, mas eles escolheram a rentabilização da crise, ao invés do menor dano humano, ao invés da preservação de vida. E aí é uma coisa que a gente tem que começar a associar também essas políticas econômicas com a nossa vida, porque a gente acha que, tá falando de um negócio muito distante, lá do Paulo Guedes, política, não tem nada a ver com a minha vida, né? Tem, a gente está morrendo por causa de política, dessa coisa distante, né? E é por isso que o Umbanza existe, né? Por isso que a gente tem esse projeto, para falar assim, cara, a política é você tendo que pegar um busão lotado 6 horas da manhã para trabalhar, enquanto o seu patrão está acumulando 34 bilhões de reais. E você está correndo o risco de morrer e os seus, né? E corroborar, óbvio que não ser responsável, mas ser um vetor de contaminação de pessoas que você ama. Então é importante a gente fazer esse paralelo e lembrar que o coronavírus, ele deu dinheiro para a elite brasileira. Em cima da nossa morte, em cima de 136 mil mortos, teve rentabilidade, teve lucro, teve capitalização. É isso. Eu acho isso que a Jéssica também, falou é muito importante ser dito. Justamente, a gente quer mais para frente falar sobre liberalismo e explicar para as pessoas como é que o liberalismo ele age na vida das pessoas, porque as coisas, a comunicação no Brasil ela é feita de uma forma a favorecer a classe dominante, né? Então, quando eles falam, por exemplo, do liberalismo, eles falam a escola de Chicago. Só que, assim, qual brasileiro comum estudou escola de Chicago, né? Dentro do colégio ou dentro... Ninguém estudou escola de Chicago. Então, assim, a gente ouve o Paulo Guedes falando, porque eu estudei a escola de Chicago, só que a gente só vai perceber depois, né? Depois que você se torna um adulto e começa a ir atrás, que a escola de Chicago tem muita relação com a ditadura do Chile. E quando você vai pesquisar o estado do Chile atual, você fica chocado, saca? Então, assim, as informações, elas não são colocadas de uma forma que as pessoas consigam, como a Jéssica colocou, entender no cotidiano delas, entender no dia a dia delas. Quando o Paulo Guedes liberou esse dinheiro, ele liberou com o argumento de que os bancos repassariam esse dinheiro através de empréstimos, né, para as empresas.
Só que assim, ele passou pelo banco, é como se você virasse para uma instituição cujo o objetivo é buscar o próprio lucro, né? Falando para ela que ela vai ter que ter uma ação humanitária. É algo que não tem uma lógica, né? Dentro de uma situação de pandemia. Principalmente porque a nossa Constituição, ela diz exatamente o contrário. Quando a gente pensa em pandemia, né, existe uma lei que protege, né, no caso, a nossa saúde. Eu vou até ler para vocês, porque eu separei e eu acho muito importante. Dentro da Constituição, eu não sou advogada, tá? Então, talvez eu não fale da melhor forma. A lei é a lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990. Essa lei diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Só esse artigo, que é o segundo artigo dessa lei, a gente já percebe que ele foi ferido, né? Então, o que ele está dizendo? Que devendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Quando você está inserido num país onde a quarentena de fato não existiu, porque o que a gente vivenciou ou está vivendo, não se trata de uma quarentena, né? Quarentena não é o direito de você fazer a unha, ou de você fazer o cabelo, ou de você ir no barzinho. Isso não é uma quarentena. Eu queria que você explicasse para as pessoas, Amanda, o que é uma quarentena, porque a mídia utiliza o termo quarentena, o governador utiliza o termo quarentena, ele fala, nós ainda estamos na quarentena, mas na fase tanto, ou na fase... E, assim, quando eu vejo algum especialista falando, algum especialista que não sirva ao mercado, ele diz que não existiu quarentena aqui no Brasil. Explica para as pessoas o que é uma quarentena de fato, por favor. Quarentena seria, né, se existisse, aconteceu em alguns países, aconteceram. É quando todas as pessoas, e aí seria sem distinção de classe, raça ou cor, todas as pessoas pudesse ficar em espaços delimitados, né, no caso, suas casas, e sair apenas para fazer os serviços essenciais, né? Por exemplo, mercados, hospitais. Então, tipo, o que o ser humano precisa para viver? Ele precisa de comer, né? Ter as necessidades básicas, né, supridas, alimentação, lugar para dormir, lugar para fazer as suas necessidades fisiológicas. É isso que o ser humano precisa, certo? Né? E ir ao hospital. Era exatamente isso, somente isso. E as farmácias, por conta de você precisar de comprar medicamento quando você foi ao hospital. Isso seria uma quarentena. Todos os locais fechados, todos. E aí esses trabalhadores, era possível ter feito rodízios, trabalhar em menos tempo, os lugares ficaram fechados e abertos em lugares estratégicos para você não acumular pessoas, para que essas pessoas também não precisariam, porque os mercados enriqueceram muito, né? Muito nessa quarentena. As pessoas saíam comprando, e agora, tipo, teoricamente, a quarentena, que nunca existiu, acabou, e eles continuam aumentando os preços. Então, deixa os lugares específicos abertos, nem precisa de estar todos os mercados abertos. Seria isso, seria este cuidado, para que não houvesse circulação. Quanto menos circulação tivesse, o vírus transmitiria menos, né? Essa era a ideia da quarentena. Explica para as pessoas o que você tem de informação com relação à realização da quarentena em Cuba. Cuba, a quarentena aconteceu, tá? Cuba isso a gente às vezes acha que é até exagero, mas quem viveu lá, como eu, sei que quando fala de saúde pública, funciona e tem que funcionar para todo mundo. Por exemplo, como que Cuba fez? Cuba, primeira coisa, garantiu a todos os funcionários que tinham situações de risco ficarem em casa. Isso era o primeiro direito garantido. Você é mais velho, tem alguma doença que é risco, fica em casa. Fica em casa porque isso garantia a sua vida. Para as velhas, eles ofereceram imunoglobulinas que são para aumentar a imunidade, dizendo, né? São para aumentar a imunidade para as pessoas mais velhas. E os outros mercados continuaram funcionando através de rodízios. E assim, em Cuba, eles são muito rigorosos com isso. Não é para sair e não é para sair.
né? Se as pessoas ficar tentando sair, o governo vai tirando o ônibus, porque é uma forma da pessoa não sair, porque a pessoa não precisava de sair. E aí, você acha rígido isso, mas quando você pensa a longo prazo, Cuba teve um índice de morte muito pouco. Cuba teve um índice de contaminação muito pouca, né? Quando eu falei com os meus amigos, a última vez que eu falei com os meus amigos, acho que foi em julho, e, tipo, eles já estavam há 15 dias sem mortes, viu? Nossa, tipo, há 15 dias sem morte, não tinha mais morte. Havana era o único lugar que tinha ainda. O resto das províncias já estava praticamente sem casos, entende? Então, fazer quarentena é ter essa resposta. E aí, aqui no Brasil, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque os serviços de bases, que é feito normalmente para a população da periferia e normalmente pela população preta, ele ficou aí a todo vapor. Os ônibus diminuíram as frotas. Ao diminuir as frotas, aumentou o número de pessoas dentro desses locais. E não deveria ter aglomeração, né? Quando eu digo lá que o estado de São Paulo também fez, entre aspas, essa quarentena, porque ele garantiu que as pessoas, tipo, da Paulista, pudessem ficar em casa. Então, tipo, o engenheiro ficou em casa, quem foi fazer a obra continuou trabalhando, entende? Então, não teve uma quarentena real. Teve quarentena de acordo com a sua classe social. Aí sim aconteceu. Porque teve várias pessoas de escritórios que começou a trabalhar em casa e estão trabalhando em casa. Mas o cara do iFood, as pessoas queriam que estivesse lá entregando todos os dias, né? A senhorinha tinha que ir lá limpar a casa da mulher, porque ela não poderia limpar o seu espaço, entende? É a mesma lógica que a gente percebe no direito à vida, no direito à acesso à saúde, no direito à acesso à educação, na questão do abolicionismo penal. Assim, o nosso país ele funciona muito bem quando se trata de uma classe específica com uma cor específica, né? E o restante, que é a maioria, serve para servir essa classe específica com essa cor específica. Né? Tem aqui um comentário da Ivonete, interessante essa questão de que o governo sabia quem iria ser prejudicado. De fato, existe um combate contra pretos, índios, visivelmente. Esse comentário da Ivonete, ele vai muito de encontro à atitude do Bolsonaro com relação à água, né? O acesso à água à população indígena. Isso durante a pandemia. E não era só o acesso à água à população indígena, era o acesso à água à população indígena e quilombola durante a pandemia. Esse comportamento, essa minha fala também vai ao encontro, né, das ações que eles fizeram com alguns quilombos especificamente, né, de expulsar as pessoas dos locais que elas moravam, aonde elas estavam seguras porque elas estavam em isolamento, né? Então, assim, quando eles mandaram policiais para lá, eles fizeram com que essas pessoas saíssem do isolamento. E sim, minha fala também vai de encontro às ações do governo do estado de São Paulo com relação às pessoas que moravam em comunidades que foram desapropriadas num momento de pandemia, que é uma coisa muito grave. Quer dizer, qual vida merece ter teto? Qual vida merece ficar em quarentena dentro de casa, no momento de pandemia, né? E assim, a ponto de, né, do Supremo ter que interferir, dizendo que não eram para os policiais fazerem ações em favelas cariocas, né? Se as pessoas estavam trancadas em casa no início da pandemia, porque elas estavam apavoradas, eu acho que se não teria nem, era um diálogo que não teria nem porquê de existir. Nesse momento. As pessoas estavam dentro de casa, né? Então não teria por que ter ações policiais, porque dentro de um país que respeitasse, né, aquele artigo da Constituição, a maior preocupação desse país, né, seria em preservar a própria população. Aí eu falei o artigo 2. Esse artigo 2, ele tem. Como eu te falei, eu não sou advogada, mas ele continua. Aí, na parte que ele continua, vem: o dever do Estado é de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. E aí, Amanda? Eu te pergunto, e aí, Amanda?
E aí que seria lindo se funcionasse, né? E aí eu entro com a política. Aí eu entro que nós precisamos nos apoderarmos dos conhecimentos, de entender que nós precisamos de estar nesse espaço. Porque se a gente fizesse cumprir a lei de fato, a gente já estaria muito bem. Entende? E como que a gente vai fazer a lei ser cumprida? Mano, tem que estar nesses espaços. Porque terceirizar não resolve mais. Porque os caras vão estar com a gente até um momento. E depois eles vão falar, fica aí vocês, porque eu não tenho nada a ver com isso. O negócio é de vocês, entende? A briga é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou culpado. Então, nós precisamos de estar nesse espaço, de estar com a caneta na mão e poder dizer, e garantir, né, que essas vidas serão preservadas. O que me faz eu acreditar na política, eu acreditar que vidas dos seres humanos precisam ser preservadas, né? Quando aconteceu a história do Miguel, eu chorei tanto, porque eu falava, gente, as pessoas não estão preocupadas com a vida dessa criança. Eu não tenho filho, mas poderia ser um dos meus. A cada pretinho que morre, eu fico pensando que é um dos meus. Porque dói em mim como se fosse mãe deles. Porque quem é mãe tem o desespero do seu filho sair na rua. Entende? Então a gente precisa de mudar aqui embaixo. É necessário mudar a nossa base. E isso está totalmente atrelado com saúde. Nós somos um ser biopsicossocial. Não dá para pensar que somos só um corpo. Nós estamos inseridos numa sociedade. E aí a população negra sofre. Quando você vai fazer estudo da população negra, da saúde da população negra, você vê que o requisito é isso, que começa desde o nosso sequestro de África até hoje. E o nosso grande problema é o acesso à saúde, que está aí na Constituição, que é garantia de direito de todos, né? De forma equânime. E isso não acontece de jeito nenhum, né? Por conta desse racismo estrutural, né? É uma estrutura toda racial que não deixa que essa pessoa chegue até o primeiro acesso de saúde. Então tem uma grande parte de pessoas negras e pardas que estão morrendo sem chegar a ter acesso à saúde. Entende? Então é gravíssimo isso. Você falou de uma questão muito importante que foi várias questões, né? Mas dentre elas a questão do Miguel é uma questão que acho que abalou todas as mulheres negras que eu conheço. Eu não conheço uma mulher negra que não ficou mal quando viu a questão do Miguel, assim, mal a ponto de chorar, mal a ponto de sentir aquilo de uma forma terrivelmente dolorosa. E a questão do Miguel, ela é uma questão que está muito ligada justamente na desvalorização de serviços que os brancos querem considerar como essenciais, né? Porém, não são essenciais, né? Porque, assim, quando você fala da Sari Corte Real, ela era uma mulher que, no meio da pandemia, ela tinha uma babá e uma manicure. E aí, a gente fica pensando no que é serviço essencial, no que não é serviço essencial, e o quanto algumas pessoas brancas, elas sustentam a sua independência e autonomia nas costas das mulheres negras, que estão na linha de frente, né? Então, assim, você vê mulheres brancas super independentes, famosas, e quando você vê atrás, existe toda uma equipe de mulheres negras, né? Sendo o suporte dessas mulheres brancas. Uma lava, outra passa, outra cozinha. E, assim, algumas delas não abriram mão dessas mulheres negras que elas falam que são da família, mesmo num período de pandemia, fazendo com que essas mulheres não pudessem ficar com a sua família. Então, essa desvalorização do cuidado, né, porque as atividades que as mulheres negras exercem, em sua maioria na sociedade brasileira atual, que é uma sociedade que ainda é escravocrata e colonial, são atividades relacionadas ao cuidado, né? E eu falo com relação ao cuidado, pensando não só na questão das empregadas domésticas, das babás, mas pensando nos auxiliares de enfermagem, que são atividades que são relacionadas ao cuidado, nas enfermeiras. Então, assim, o que eu percebo é que, além dessa questão da relação com a saúde, existe uma relação que é colonial, que ela tem que ser destruída para que a vida dessas pessoas seja respeitada. Enquanto a gente tiver um comportamento de colônia, né, achando que essas mulheres amam cuidar,
né, que elas nasceram para cuidar, que elas não têm que ter uma segurança trabalhista, que elas não têm, que elas vivem para isso, romantizando essa relação, né, a gente está colocando essas mulheres à beira do precipício. A verdade é essa, e essas mulheres são chefes de família. Essas mulheres sustentam crianças e adolescentes pretos. E aí exigir, dentro dessa realidade, né, das mulheres negras, que essas mulheres façam tudo isso e ainda sejam professora dos seus filhos numa pandemia, para mim, é um nível de maluquice que é absolutamente surreal. E aí eu fico pensando numa outra fala sua. Esse lance da gente delegar a função a pessoas brancas em resolver problemas pretos é cair naquela questão das pessoas brancas se colocando como antirracistas até a data X, e depois da data X o perfil do Facebook cai e ela pode voltar à vida dela normal, porque isso não é um problema essencial para ela, não é um problema que diz respeito à sobrevivência e à existência dela enquanto ser humano. É só um tema para um diálogo num barzinho. Tá na moda também, né? Não posso fazer feio perante a sociedade, né? E assim, e é tão louco isso, que a população negra é tão a base, mas esse capital também sobrevive da população negra, entende? Porque somos nós que mantemos toda a base. E aí eles conseguem perceber isso. Então eles começam a dar audiência para pretos, porque eles, opa, se eu tiver preto aqui, o número vai ser maior de bilheteria, entende? Então é interessante eu fazer isso. Então eu não posso ter um discurso racista. Eu preciso de ser uma pessoa legal, né? Mas quando de fato, sentir isso que a gente sente, é nós que sentimos. Então é por isso que, e eu sempre digo isso, sabe? Quando eu penso na cidade, eu não penso uma cidade só para pretos. Eu penso uma cidade como um todo. Eu penso num país como um todo, né? Onde vivem uma pluralidade de pessoas. Mas não dá para a gente não falar que a pessoa preta, a população, o povo preto, precisa, mais do que urgente, de cuidados essenciais que foram tirados há muito tempo, né? E foram tirados desde quando fomos sequestrados, né? Desde quando os nossos ancestrais foram sequestrados e trazidos de forma muito desumanizada para este país. E aconteceu todas as coisas que aconteceram, e nos reflete, né? Nos reflete no que somos hoje, né? E aí, toda essa estrutura, uma simples coisa não é uma simples coisa. E teve gente, mas será que fosse uma mulher branca? Gente, o caso do Miguel é racismo e pronto. Não vem discutir, para mim, outra coisa. É racismo porque essa mulher negra teve que estar lá, é racismo porque as pessoas brancas acham que a criança negra não é tão inocente assim, que ela é esperta, é racismo porque toda a configuração estrutural diz que a criança negra é esperta e normalmente ela é ligeira, ou normalmente ela pode ser bandida, sabe? Então a gente já cria essa concepção, esse preconceito, achando que o menino ia conseguir entender, né, que não era para ele subir tal coisa e subir. Não, gente, não faz sentido. Eu acredito que se fosse uma criança branca, ela não teria feito isso porque ela teria empatia por essa criança. Ela teria entendido que é uma criança, que ele tinha apenas 5 anos, e ele era uma criança, ele não era responsável por ele, né? Então, o caso do Miguel é sempre bom a gente ressaltar para dizer a nossa indignação, né? A nossa indignação enquanto ser humano. E quando o ser humano não consegue ter empatia com aquela vida, para mim não faz sentido nenhum, né? Mas aí eu te pergunto, Amanda, a Sari não teve empatia pelo Miguel, nem empatia pela mãe do Miguel. Mas essa ausência de empatia da Sari não é a mesma ausência de empatia desse governo para com as mulheres negras? Sim. De uma forma geral? Porque essas mulheres negras que não estão tendo o direito de fazer a quarentena, elas não têm o direito de fazer a quarentena, só que as escolas são fechadas. Então, assim, foi muito discutido o caso da Sari, do Miguel, como a Sari é a malvada. Só que o que eu sinto é que, assim, a branquitude ela tem uma característica, né, de personalizar o debate sem atribuir aquilo ao grupo.
Enquanto no nosso caso, enquanto preto, quando um preto erra, não interessa, né? As pessoas viram, você tem que responder pelo Obama, você tem que responder pelo Hélio Negão, você tem que responder por todos os pretos, e tem que saber o que cada preto fez e responder sobre eles. Agora, no caso da branquitude, isso não é necessário, eles se colocam como, não, a Sari é um caso à parte. Não, eu tenho uma empregada, ela é da família, mas a Sari é um caso à parte. Não, eu uso, a mulher negra está lá trabalhando no serviço essencial, mas com quem fica aquelas crianças? Porque, por exemplo, serviço de telemarketing é considerado serviço essencial, e as mulheres negras, elas estão no telemarketing. Com quem que ficam os filhos delas? Porque eles não estão na escola. Sim. E aí, essa questão, ela me vem à cabeça justamente porque o Brasil, ele teve um delay, foi um dos últimos países em que a pandemia chegou. E eu acho, sim, que faltou uma organização nesse sentido. Porque a pandemia, ela chegou primeiro em Wuhan, e depois ela atingiu alguns países da Europa, depois ela chegou nos Estados Unidos, depois ela chegou no Brasil. E antes disso tudo, antes desse processo todo, como eu havia colocado no começo, os governantes, eles têm acesso a documentações que nós não temos acesso, sobre o que está acontecendo no mundo de uma forma geral. Eu não tenho acesso direto à OMS, nem para poder falar que eles estão certos ou que eles estão errados. O que chega em mim é o que chega em todo mundo, mas o que chega a eles não é o que chega a todo mundo. E assim, não foi pensado num país onde eles estavam valorizando as relações profissionais sem vínculo, porque antes da pandemia chegar, né, eles estavam falando para todo brasileiro virar um empreendedor. Né? Você via na televisão todo um estímulo, você tem que ser um empreendedor, você tem que investir em bolsa, pega todo o seu dinheiro, coloca na bolsa, faça cursos de investimento. E aí foi colocado isso como uma nova oportunidade para o brasileiro, só que assim, a pandemia estava chegando, eles sabiam que a pandemia estava chegando, e eu sinto que esse auxílio emergencial que atualmente a gente conseguiu, né, que a esquerda conseguiu no valor de R$600, que agora está caindo para 300, ele na verdade está virando uma moeda de comprar votos de pessoas miseráveis. Ele não está virando algo, né, que vise a vida dessas pessoas com dignidade durante o período de pandemia. Ele está virando uma máquina de comprar votos. Sim, exato. É uma estrutura, é uma estratégia, né? É uma estratégia política para... E quando a pessoa foi eleita, ele não disse o contrário do que ele está fazendo. Ele disse que ele ia fazer isso. Porque ele não estava preocupado com essas vidas, e isso ele sempre declarou. Não era, por isso que era um grande medo nosso, né? Porque a gente sabia que isso estava por vir. A gente não imaginava que a pandemia ia deixar tão exposta essa fratura que já existe, que sempre existiu, e que ele havia declarado que o faria, né? E a pandemia legitimou para ele poder conseguir fazer as coisas, esses governantes, esse atual governo federal, fazer o que está fazendo, né? Porque exatamente o que ele faz é deixar com essas pessoas imóveis, né, que estamos todos imóveis, e aí você vem com esses R$600, e a propaganda é tão doente, que aí algumas pessoas que diz que não mereciam, recebe, e aí aquela que não recebeu fica com raiva daquela que recebeu, e começa a xingar. Acontece a mesma questão do Bolsa Família, começa a xingar e achar que ele é o responsável por isso, e não um controle que deveria ter feito do governo federal. O governo, eu digo isso o tempo todo, gente, é importante, por isso que para mim ficou tão necessário a política, porque você percebe que, de acordo com a política, é esse mal-estar social que estamos vivendo. Essa pandemia é um reflexo do que está acontecendo no Brasil, especificamente, é o reflexo de uma má gestão. Né? Essa má gestão está nos levando a isso. E é uma incerteza de todos, pelo menos, que estão pensando dessa forma mais humanizada. Cara, são 135 mil pessoas que estão morrendo. 135 mil pessoas perderam seus entes queridos. Não dá, gente, para a gente achar que isso é normal e dizer que está tudo bem. E aí começa a questão do Pantanal, e eu falei, gente, mas tem acontecendo tanta coisa, eu não sei, sabe? Às vezes eu me pego pensando, caramba, o que mais precisa acontecer para a gente dar um boom e um start, saca? Porque a gente já imaginava que isso ia acontecer, mas está sendo muito, muito
muito grave, né? E um pouco de resistência de resistência que temos, precisamos de lutar para ver se algo muda, assim, porque senão não vai ter sentido estar vivo, sabe? Sim, pessoas morrendo de suicídio pretas também, né? Uma das coisas que me chama a atenção nessa pandemia é que ela é um marcador global de humanidade muito nítido, né? Os 3 países que mais têm mortes é Estados Unidos, Índia e Brasil. Estados Unidos e Brasil é a população negra que está sendo genocidada. Índia são asiáticos, mas também tem um marcador étnico lá, né? De dominância dos asiáticos mais claros para os mais escuros. Então, eu não gosto de falar que os asiáticos escuros são negros, porque eles não são, mas eles também têm um processo bem complicado de marcação étnica e desumanização de certas castas. E aí a gente lembra, em março, 10 mil mortos na Itália, a comoção, né? Inclusive nossa, inclusive dos brasileiros, de como isso é grave, 10 mil italianos mortos, né? A gente tem que se cuidar, o valor da vida, e aqueles vídeos de italianos cantando na sacada, a gente chorando. E aí a gente corta para o Brasil, 135 mil mortos, e foda-se. Só que daí a gente lembra que a grande maioria é preto. A gente lembra que pessoas pretas têm 60% maior, uma possibilidade de óbito, 60% maior do que pessoas brancas. Então, aí a gente vê a realidade que a gente sempre esteve inserido, né? Porque a taxa de violência, de óbito por violência no Brasil, já é de 43 por 100 mil para pretos, 41 para pardos e 13 para brancos, né? Então, a gente está vivendo um genocídio em paz, porque a taxa de mortalidade das pessoas brancas é de 13, que é uma taxa extremamente baixa, né? É uma taxa de mortalidade da Europa. A taxa de pretos e pardos, que é 43, 41, é uma taxa de faixa de Gaza. Mas a gente não tem uma guerra. E aí, o coronavírus veio para reforçar esse marcador da humanidade, que tudo bem pessoas morrerem para que a economia gire, porque essas pessoas somos nós. Se fossem pessoas da elite, se fossem pessoas brancas, isso seria uma pandemia. O Bolsonaro já estaria sendo denunciado por crime contra a humanidade, por genocídio de forma efetiva. Enfim, isso seria configurado como guerra biológica, afinal de contas, você está atirando pessoas à morte para que a economia gire. Mas como quem está morrendo é a gente? Tudo bem a gente morrer, a economia tem que continuar. E eu vejo que nós estamos internalizando essa narrativa, né? Nós fomos contaminados com essa valorização da vida, porque a gente fala, não, tudo bem, eu não me responsabilizar individualmente também pelo cuidado da minha família, né? Eu vou sair de rolê sim, porque eu não aguento mais pegar busão todo dia, busão lotado, com risco de me contaminar, né? Já que eu estou sendo alçado pelo capital a perder a minha vida, eu vou corroborar com isso. Eu tenho direito de fazer o mesmo, né? Já que 5 dias por semana eu tô lá colocando a minha mãe idosa em risco de morte, porque eu sou obrigado pelo capital, final de semana eu não vou fazer isso? Né? Final de semana eu não vou potencializar ainda mais a possibilidade da minha mãe, da minha avó, dos meus entes queridos morrer? Claro que eu vou, né? Por quê? Porque a vida deles não é tão importante. Se fosse a vida do Luciano Huck, aí não, aí a gente tem que preservar, aí é uma vida humana, mas a vida da minha mãe de 65 anos, sabe? E eu tô vendo muito essa narrativa de já que eu estou sendo imposto a risco, eu não vou me revoltar com essa imposição. Eu vou corroborar com ela e perpetuar. E aí eu vou potencializar ainda mais essa contaminação do vírus pelas pessoas que eu amo. Olha como a gente internalizou a lógica de que a nossa vida não tem valor. Sim. Como que essa lavagem mental, ela... Eu não sei nem como explicar esse fenômeno psicológico, porque a gente tá falando, foda-se a nossa vida. Deixa eu tô no barzinho, uma cerveja no barzinho sexta-feira, foda-se se eu vou morrer. Então é bizarro isso. A não revolta, né? A permissividade é preocupante. Mas eu acho que isso vem muito
porque esse projeto, né, de morte, para a gente é sempre exposto, é sempre colocado, né, sempre esteve aí, né, para quem vive dentro de uma comunidade. Então, assim, é muito frequente que alguém morre, é muito frequente, morreu pela polícia, foi ganhar neném, morreu a mãe e a criança, é muito frequente, né, e não é que a gente vai dando banalidade, é que as pessoas estão tão fragilizadas também, que elas não têm esperança da vida delas. O capital é tão doente que ele faz você entender que o mais importante é você trabalhar para consumir, né? Muitas vezes é claro que as necessidades básicas elas precisam de ser preservadas, mas a pessoa mais trabalha para consumir alguma coisa do que e aí ele acha que isso é a coisa mais importante do que a sua vida, a preservação da sua vida. E é o que eu sempre disse desde o começo, gente, a coisa mais importante é vida. Você precisa de falar de vida. Porque foi assim, é assim que eu entendo e percebo a vida. A medicina, para mim, vem assim, Cuba vê assim. Então, para mim, a vida é a coisa mais importante. Porque é da onde começa todas as coisas. Tá, e se você não estiver vivo, como vai ser? Né? Quando você questiona, e se você não estiver vivo? Mas eu não vou morrer. E aí tem todos os mitos. Mas é por conta dessa gestão, que é um projeto. Isso é um projeto para que as pessoas façam exatamente isso. E aí, a denúncia lá do Trump, ela casa com isso, né? Ela casa para as pessoas não perderem, elas estão perdendo a esperança de que é verdade, porque elas foram sujeitadas a ter que estar trabalhando. Então eu vou para a praia mesmo, e dane-se, eu vou fazer o que eu quiser, porque tá calor. E é muito desesperador isso. É muito desesperador, e eu falo bastante isso. Eu estou afastada, né? Porque eu também sou do grupo de risco, e afinal eu estou na política, mas eu me afastei da medicina nesse sentido, por conta do meu grupo de risco, e meus amigos cubanos falavam, você não trabalha de jeito nenhum, só que aqui no Brasil não funciona assim, né? Então eu chego a pedir a demissão do meu trabalho agora, porque eu não vou trabalhar, e por muito tempo eu fiquei assim, não, falei, gente, eu não posso me colocar em risco, cara, eu não vou ser heróica desse jeito, sabe? É minha vida, e eles não vão valorizar a minha vida. Eu que tenho que valorizar a minha vida. Então eu não vou me expor ao coronavírus dessa forma, não vou. Então, não interessa o que vai acontecer financeiramente, entende? Eu vou tentar, mas eu vou ter que garantir a minha vida. Eu preciso de garantir a minha vida. E as minhas necessidades básicas, é claro. Eu tenho um respaldo, eu tenho uma série de coisas que faz também que eu consiga tomar essa decisão. Eu entendo isso. Mas a gente precisa de entender a nossa vida. E eu acho que o conhecimento, não a informação, porque a informação a gente tem o tempo todo, mas o conhecimento, se apropriar desse saber, da importância da nossa vida, da nossa identidade, talvez nos dê essa oportunidade de entender que a nossa vida é muito mais importante do que essa lógica do capital. Então a gente tem que se revoltar contra o Estado por nos obrigar a estar nesses espaços do que querer corroborar com ele para que eu morra mesmo, né? Acho que essa é a lógica. O que eu percebo que realmente me dói nisso tudo é justamente o questionamento das pessoas ser por que eu não posso ir à praia, mas não por que eu não posso ficar em casa. Porque o meu patrão está em casa, por que eu não posso ficar em casa? Né? É isso que me dói, não ser esse questionamento. Ou o questionamento do início da pandemia. Por que eu vou ao mercado e a funcionária do mercado não tem equipamento de segurança? Porque as funcionárias do mercado, os mercados eles não pararam, né? E como você mesmo mencionou, o fluxo aumentou, eles tiveram uma grande lucratividade, porque começaram a vender bastante alimento, e aqueles funcionários, eles não têm um tipo de proteção, assim, que seja efetiva, né? Não tem a IPI que eles mencionaram. Assim como os funcionários da saúde, no início, eles também não tinham IPIs adequadas. Eu entendo, no começo da crise, que o primeiro ministro da Saúde que a gente teve, ele falava sobre a dificuldade de conseguir insumos, né, para os testes. Porém, diante do delay da chegada da pandemia aqui no Brasil, eu não consigo entender como é que eles não tinham insumos para fazer os equipamentos de segurança. A impressão que eu tinha, né, e eu queria ouvir a sua opinião como profissional da saúde, era como se a gente tivesse descoberto que o Brasil era só agro, sabe? Que a gente não sabia fazer nada que não fosse plantar soja, a gente não era capaz de fazer um equipamento para o profissional de auxiliar de enfermagem, a gente não era capaz de produzir
nada que fosse industrial, que a gente só era capaz de vender produtos primários. Mas aí, pesquisando a respeito, né, eu achei o seguinte artigo na Constituição Federal de 1988. Aí está lá, artigo 5. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Quer dizer, a gente tem poucas indústrias aqui. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que em caso de catástrofe, ataque, em caso de algo muito ruim, tipo 135 mil mortes, por exemplo, o governo ele poderia tomar para si algumas indústrias ou algumas propriedades, enfim, o que ele quisesse, e depois pagar uma indenização. A gente tem polos industriais aqui no Brasil. Por que assim, você acha que era possível que esses polos industriais fossem utilizados para fabricação de IPIs, né, para que essas pessoas ficassem mais protegidas? Porque a gente está falando de uma guerra, gente, 135 mil mortos, isso falando que a gente não tem testagem, quer dizer, o nosso número pode ser muito maior, a gente está falando de uma guerra. Sim, nisso daí eu acho que primeiro que acontece, o governo brasileiro não se preparou como deveria se preparar, por não se preocupar com quem iria morrer. Em algum momento, alguns tiveram uma preocupação, porque nos nossos grupos de WhatsApp circulava pessoas que queriam comprar respirador para ter em casa. Né? Eu quero comprar um respirador e eu quero ter em casa, porque não sei o que vai acontecer. O medo era tão grande, né? Então, foi seguro, principalmente por isso que eu falo que São Paulo segurou bastante, ou segurou de alguma certa forma, para que essas pessoas não ficassem à mercê porque não ia ter nenhum serviço para conseguir atendê-lo, né? Então, desde o início, não houve uma preparação. E aí, um Estado que não quer saber de ciência, né, que vive aí dos achismos, dos 1001 coisa que esse povo fala aí, sem investir na ciência, é um Estado que acha que não entende a importância da ciência num momento como esse. E aí eu acho que o governo brasileiro não entendeu a gravidade da situação, não entendeu que era, estamos numa guerra, e em guerra nós temos que agir assim. Precisa-se de pensar quando a gente estiver em guerra, não em guerra bélica, né? O tempo só pensa em guerra bélica. Mas essa guerra contra o coronavírus, ela precisava ter sido combatida como de fato merecia. E aí, se fosse necessário utilizar dos serviços privados para produzir equipamentos para proteger as pessoas, é óbvio que deveria ser feito. Né? É óbvio, todas as medidas necessárias para a gente evitar que chegasse no número de mortos que estamos, deveria ter sido feito desde fevereiro, entende? Desde fevereiro, porque assim, se estava avançando no mundo, vai ter uma pandemia, e está avançando no mundo, e assim, começaria de medidas simples. Por exemplo, se você viajou para esses locais, você não deveria chegar no Brasil, entende? Se você for chegar no Brasil, você vai ficar isolado de fato, né, para que não contamine as outras pessoas. Deveria ter sido pensado nisso. Mas aí, quando a gente percebe o lucro que teve também neste período, é um projeto, entende? Para enriquecer aquelas pessoas e empobrecer cada vez mais, né? Se tornarmos os miseráveis, como está acontecendo, né? O Brasil tinha saído do nível de miséria e retorna de uma forma muito eficaz aí para o nível da miséria novamente, é um projeto. Então, a minha opinião, enquanto profissional da saúde, era que a pandemia deveria ser combatida como uma guerra de fato, e que os equipamentos necessários para proteger os profissionais e evitar que tivesse esse número de mortos deveriam ter sido combatidos e ter sido produzidos. E se fosse necessário estar dentro de instituições privadas para fazer isso deveria ter sido feito e sem medo, porque assim, a vida teria que ser preservada de todas as formas. E aí, depois que a gente preservasse todas as vidas, bom, a gente pensa como que a gente vai reconstruir. E aí, só queria fazer um adendo dessa questão da escola, que também está causando várias coisas, porque várias coisas. A questão escolar é muita coisa que está dentro disso, muita.
Mas o que a gente não pode esquecer é que essas crianças também não podem morrer. E não podem morrer, não podem se expor, mas também não podem morrer psicologicamente, né? Assim como essas mães, assim como os professores, né? Que também estão... Então, a má gestão, ela gera todo esse mal-estar coletivo. Então, é necessário ir para a política para a gente tentar mudar esse mal-estar e pensar juntos numa solução, sabe? Não é que ninguém tinha que ter uma solução pronta, mas é pensar juntos numa solução, com pessoas que estudam, que entendem, né? Não o achismo e, infelizmente, todas as coisas que aconteceram. O que eu sinto, Amanda, é que essa gestão ela é tão branca e burguesa que é como se a gente estivesse sendo governado por um império que não tivesse sede no Brasil. Sim. Sabe? Porque o que eles determinam que deve ser feito é totalmente diferente da realidade cotidiana das pessoas. E isso respinga até no que é comunicado através dos jornais. Porque por exemplo, essa ideia que eu mencionei aqui, né? Com relação à produção de IPIs. O PSOL, ele entrou com um pedido junto ao Supremo, utilizando esse artigo que eu li, justamente para estatizar hospitais particulares quando a gente estava com nível de ocupação de leitos muito alto. E depois abafaram, né? Ninguém mencionou isso, e eu falo isso porque eu assisto muito jornal, leio, enfim, mas você não viu na grande mídia isso sendo veiculado, né, a exaustão, essa questão da proposta de estatização. Porém, todo mundo viu imagens das pessoas tentando entrar nos hospitais de Manaus sem que tivesse vaga. E a maioria dos leitos disponíveis no Brasil são leitos provenientes de hospitais particulares, não leitos provenientes de hospitais públicos, né? E assim, se eu não me engano, eu posso estar errado, eu quero até que você me corrija se eu estiver errada, o governo de São Paulo, ele não trabalhou com a estatização, ele trabalhou em algumas regiões com a compra de leitos, né? Só que assim, a gente não tem que comprar nada, não. A gente não tem que comprar nada. Está na Constituição isso. Então, assim, era um dinheiro que a gente não tinha que ter dado agora, nesse imediato, né? Se fosse proposta a questão da estatização, e era um receio que eu tinha no começo, porque eu pensei, cara, o único caminho é estatizar. E eu fiquei pensando, vai estatizar, não vai ter como, vai estatizar e vai ser isso. Só que a estatização não chegou. Assim como o lockdown também não chegou. Não. Né? Tipo assim, foi como se tivesse sido feito um acordão, e nesse acordão tivesse sido negociado o seguinte: vamos fazer o seguinte, para a gente não ter problema com relação aos hospitais particulares, porque estatizar o Einstein, né? Já pensou estatizar um hospital caríssimo? Tá. A gente não tem. Então, assim, algumas pessoas vão morrer. Que era o que os justos falavam no começo da pandemia, o que o velho da van falava no começo da pandemia, que todo mundo achava um absurdo. Algumas pessoas vão morrer, e tá tudo bem. Só que é o que a Jéssica falou. No começo, todo mundo se indignou. Só que atualmente todo mundo introjetou isso. Sim. Entendeu? Virou tipo uma roleta russa, sabe? Virou aquele lance de adolescente de dormir sem camisinha, né? Eu vou lá furar a pandemia rapidinho, seja que Deus quiser, Deus vai me proteger, sabe? Eu vou dormir sem camisinha, seja que Deus quiser, Deus vai me proteger, entendeu? Eu sinto que o comportamento do Bolsonaro, ele estimulou a população a pensar assim. Eu acho até que as pessoas acham que ele é burro, mas na verdade eu acho que ele tem uma equipe muito, muito inteligente por detrás dele, né, que normalizou essa forma de agir, essa forma de se comportar, esse estar esporádico no meio de multidões, esse usar a máscara errado, sabe? Normalizou isso. Ao contrário, por exemplo, da primeira-ministra da Austrália, que todas as noites ela ia e falava com a população, e explicava, tirava as dúvidas sobre como que estava sendo a doença e de que forma que as pessoas deveriam agir. Né? Então, a morte ela foi normalizada e ela passou a ser aceita. Sim, tem comentário da Ivonete Mello. Sim, só o fato de não termos ministro de saúde, o interino ser militar é estarrecedor. Essa incompetência, eu sinto que também foi normalizada.
as pessoas acham que, assim, nossa, mas ninguém investigou que o ministro da Educação não tinha diploma. Gente, a gente está falando, se eu, quando eu tenho um ex-namorado, vou lá, acho o Face, acho não sei o quê, a gente está falando do governo, gente. A gente está falando de uma estrutura. Então, assim, tudo é feito, é uma forma de se comunicar. Não é que as pessoas não sabiam, é que se você contrata alguém que não é bom o suficiente, depois você contrata uma pessoa que não é boa o suficiente, depois você contrata outra pessoa que não é boa o suficiente, quando você contratar a quarta, ninguém vai ligar. Ninguém vai ligar. Então, assim, toda uma comunicação que é feita, que as pessoas chamam de burrice e começam a normalizar a burrice, aí chega uma hora que você já começa a ficar aceitável. Eu tenho a impressão que se um dia a gente voltar a ter um governo com pessoas que se preocupem com pessoas e pessoas que sejam educadas, o país vai ficar chocado. Vai ficar e falar, nossa, mas olha só, nosso presidente é educado. Tudo isso? Assim, a pessoa está fazendo tudo isso? Como assim? Nossa, mas você viu aquilo? Que absurdo. Nossa, mas ele é um herói, porque o brasileiro ele gosta de endeusar coisas básicas, né? Nossa, mas olha, você viu isso que ele fez? Ele não xingou um repórter. Ele foi educado. Você viu que ele fez? Ele a Constituição. Ele citou um trecho da Constituição e falou: olha, eu vou fazer isso e é para o bem de vocês, não é para o bem dos bancos, não é para o bem de vocês. E uma outra coisa que me chama atenção é a nossa relação com o alimento, né? Porque foi falado, se vocês não voltarem para o trabalho, vocês vão passar fome. Só que agora a gente está com o preço do arroz, né? Nesse tanto. E aí, você está com o preço de arroz esse tanto num país que está exportando muito atualmente, né? Então, a gente fica pensando onde está a organização com relação à pandemia. Se você tem um país tão grande, se as pessoas estão em casa, elas estão consumindo mais porque elas estão em casa, como que a exportação aumenta? Aí, eu queria fazer um adendo. Para começar, gente, antes de me condenarem, eu não sou petista, tá? Mas tem alguns pontos bons desse governo, e um dos pontos, que na verdade não foi só ele, Fernando Henrique também fez, é que eles faziam o básico da economia, que é o quê? Comprar bastante grão na safra, para que quando chegasse o preço de entre safra, ter uma competitividade do mercado entre os produtores e os grãos estocados pelo governo, e essa competitividade nivelar o preço. O governo atual simplesmente cagou, porque liberalismo econômico, o governo não influencia no preço. Chegou nessa bendita pandemia com o dólar lá em cima, o fazendeiro... Gente, a gente está falando do agronegócio brasileiro, né? O setor que é escravagista até hoje. O que esse cara vai fazer? O dólar está R$5, ele vai exportar tudo, porque o importante para essa pessoa é a rentabilidade. Isso é óbvio, tipo, isso é nítido. Quando tinha lá os governos, né, o mais recente, o PT, que comprava literalmente grãos na safra, que é quando o grão tá barato, para estabilizar o valor na entre-safra, a gente tinha pelo menos como combater. Mesmo que o cara que é dono da Broto Legal exportasse tudo, a gente ainda ter grãos estocados para vender no mercado interno. E como esse grão foi comprado a um preço barato, ele poderia ser repassado, já que estava sendo repassado pelo governo, a um preço acessível. E assim você regulava o valor dos alimentos básicos. Isso é uma economia básica, assim, gente que, tipo, não é... Quando eu falo que o PT fez isso, não é que ele fez grandes coisas, não. Alguém lá tinha cursado o básico de economia. Só que é aí que eu falo, quando a gente fala que liberalismo econômico é não interferir no mercado, é deixar... Para mim é uma religião. Você crer que a mão invisível do mercado vai se autorregular, desculpa, gente, é uma crença e é uma crença que, tipo, respeito todas as religiões, mas essa é difícil de engolir, sabe? Porque né? É mais fácil acreditar nos caras lá dos ETs que criaram a pirâmide do que na mão invisível do mercado.
não se autorregula. Não, e aí tem um outro agravante. Se você tem um grupo de pessoas que está enriquecendo, se o país não fosse um país tão desigual, essa riqueza ela seria dividida entre as pessoas, né? Só que aqui a gente não tem taxação das grandes fortunas, né? É mais fácil você entrar na televisão evocando o diabo 3 vezes do que você falar, eu defendo a taxação das grandes fortunas. Porque, assim, é uma coisa que, você tem um grupo de pessoas nesse país que estão ficando muito ricas. E você tem um grupo de pessoas que é muito maior que estão ficando muito pobres. Por que essas fortunas não são taxadas? Para as pessoas que estão ficando muito pobres não terem que comer. Que é o básico. E por que isso só acontece no Brasil, né? Falar as coisas ao mesmo tempo. Não. Porque, tipo, isso só ocorre no Brasil. Porque as pessoas falam, quando a gente taxar as grandes fortunas, os empreendedores vão sair daqui. Sair daqui para onde? Porque mesmo que a gente taxar, a taxação ainda vai ser menor que nos outros países. As pessoas do centro, do norte global, vêm para esses países aqui fazendinha, justamente porque a taxação é mínima. Na Latinoamérica, África e a parte sul da Ásia, é fazenda deles. E o Brasil é a pior fazenda que tem, porque eles vêm aqui, plantam, pegam, envenenam a terra e não pagam nada. Então, não, gente, os investidores não vão sair daqui quando tiver taxação, porque tem no mundo inteiro. E aí, eu vou citar uma sabedoria infinita, que é o norte da minha vida, chamada minha avó. Minha avó sempre falava, se só tem no Brasil e não é jabuticaba, desconfie. Só tem aqui a isenção de grandes fortunas. Por quê? Né? Desconfie, gente, não faz sentido. Taxação de grandes fortunas, imposto sobre herança também é uma coisa que o imposto sobre herança ele não é praticado aqui de uma forma como ele é praticado, por exemplo, na Inglaterra. Ele não é. A Lilian falou: o liberalismo econômico nesse governo vale para bens básicos, para funcionários públicos de baixo escalão e para o pobre que tem que trabalhar para não passar fome numa pandemia. Só não vale para os bancos. O auxílio de R$1 trilhão ou para os funcionários públicos de alto escalão, ênfase no alto escalão. Lilian, eu sou sua fã. Quem não conhece a Lilian é uma economista genial, gente. Siga essa mulher, que ela é muito boa. Então, obrigada. Para dizer que a gente não está falando qualquer coisa, a gente está falando do assunto certo, né? Ela só corrobora o que a gente está dizendo aqui. E é tão importante essas lives, porque elas ficam registradas, né? E depois que eu ouvi isso, eu falei, nossa, é verdade, isso vai ficar eternamente aqui registrado. Então, são sempre momentos muito históricos. Então, dizer para a população que nós precisamos de ter acesso a essas informações, nós precisamos nos apoderar do conhecimento, porque é a única forma de liberdade que a gente vai ter, gente. Não tem outra solução, não tem outra solução. Ainda mais do que está acontecendo agora, sabe? A gente precisa urgentemente, assim, ainda mais, cara, vamos todo mundo... Amanda, eu queria muito que você falasse sobre algumas questões, né? A gente sabe que o coronavírus, ele age de forma muito mais agressiva, né, nas pessoas que têm hipertensão, diabetes, né? Eu queria muito que você relacionasse isso às pessoas negras, né? Para que as pessoas negras entendam como é que elas estão fisicamente, né, diante dessa pandemia. Principalmente, uma coisa que eu queria falar antes de passar a palavra para você. Tem doenças que a gente não tinha antes, tá? Porque a gente não acordava e comia pão, tá? Antes da colonização, a gente não acordava e comia pão, a gente não tinha acesso a pizza, a gente não tinha acesso a isso. Então, a nossa alimentação era outra. Então, a colonização, ela também colonizou a nossa forma de se alimentar. Vamos lá, Amanda, explica para as pessoas isso, por favor. Então, isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando a gente estuda a população negra, a saúde da população negra, nós estudamos doenças que afetam mais essa população. A diabetes e a hipertensão é uma das que afetam, mas a diabetes e a hipertensão também estão ligadas à questão social, né? Tá muito interligado, são casadas praticamente, né? Com a questão social e a questão da falta de acesso. Então, nós, pretos e pretas, normalmente não nos atentamos à nossa saúde. Então, muitas vezes, a diabetes ela é uma doença hereditária, né? Normalmente é de família para família. Ela está extremamente atrelada
à nossa alimentação, ao nosso hábito de vida, né? E ao não acesso de esse cuidado. E a diabetes, ela ocasiona a diminuição da nossa imunidade, né? Deixa nós mais, quem é diabético é mais imune. A imunidade, ela fica lá embaixo. Por que Cuba fez com as pessoas, principalmente com os idosos, que os idosos também têm imunidade baixa? Colocou imunoglobulina para fortalecer essa imunidade, deixar a imunidade forte, para que, se acaso o vírus chegasse nessa pessoa, teria mais chances de combater o vírus, né? E acontece a mesma coisa com a hipertensão, né? A hipertensão, que também é frequente na população negra, e que está relacionada muito bem o que a Kátia disse, com a nossa alimentação. A produção de renina na população negra, ela é diminuída, e por isso que nós temos hipertensão, e as hipertensões da forma mais severa, e também muitas vezes não cuidamos. E aí abaixa a imunidade. Ao abaixar a nossa imunidade, faz com que nós ficamos mais propensos a ter a doença da forma mais grave, né? Mas também tem outras coisas, como a obesidade também, né? O número de obesos jovens mortos foram muito grande, ainda estão sendo, né? Agora diminuindo um pouco, mas foi muito grande, principalmente no primeiro momento. Jovens obesos eram uma das pessoas que morriam também na Covid-19. Então é preciso se cuidar. Por isso que quando a gente fala precisa se cuidar e tem que se alimentar bem, tomar bastante líquido, tentar. E aí é complicado para a gente que, tipo, num cômodo que mora 15 pessoas, a gente falar de todas essas coisas. Eu sempre digo, como você fala de coronavírus, é muito difícil para a gente da periferia, né? Ai, fica em casa, lava as mãos toda hora, a gente não tem nem água, não tem nem saneamento básico. Como que a gente está pedindo essas coisas? É até agressivo, né? A gente dizer isso para as pessoas. Então, mas essa a importância de se cuidar. E tem aumentado também as mortes de outras coisas, porque devido à pandemia, a gestão é tão ruim, né? Todas as gestões estão ruins, que aí deixaram de atender os serviços de comorbidades em alguns lugares, e aí essas doenças ficaram descompensadas, porque você não está atendendo ela precisa do acompanhamento, né? Então, toda essa má gestão, e aí eu não consigo ver se não for um planejamento, né? Um projeto político de extermínio da população, né? A população pobre preta. E a anemia falciforme, Amanda? A anemia falciforme também, ela gera uma imunidade, né? Porque a anemia falciforme, as hemoglobinas, elas são uma forma, tipo, ovalada, são meio ovais. E na anemia falciforme, ela tem a forma de foice, né? E esse formato de foice faz com que a sua imunidade também seja... Então, você já tem uma anemia o tempo todo, né? Sua imunidade já está baixa o tempo todo, né? E é muito legal a gente falar da anemia falciforme, no sentido que a anemia falciforme surge na África, e ela surge depois de mutações de pessoas que tinham paludismo, né? Que é uma doença que era endêmica da África. E ela surge depois dessas mutações. Então, hoje, no Brasil, quem tem os traços falciformes, né, ou tem a própria doença da anemia falciforme, embora no Brasil tem muitas pessoas que dizem que tem traços, mas não é tão real isso, porque os médicos era preto, eles falavam que era anemia falciforme. Entende? Eu tenho várias pessoas da minha família que não tem nenhum sintoma de nada. Ele é anemia falciforme, quando vai fazer hemoglobina tá tudo normal, não tem nenhum problema, mas eles sempre diziam isso, né? Talvez era o desconhecimento daquele período. Mas a anemia falciforme... O traço da anemia falciforme, ele também provoca um risco, ou é só a anemia falciforme? Não, a anemia falciforme, porque os traços não. Os traços não. A hemoglobina vai estar em forma de foice, né? E aí quem tem anemia falciforme é o risco. Agora, quem tem traços da anemia falciforme, ela só é importante saber, porque se você cruzar com alguém que tem anemia falciforme, seu filho tem grande possibilidade de ser um anêmico falciforme, né? Só nesse sentido que é importante saber do traço. Que é um traço genético, só isso. Mas risco real para a vida no Covid, não. É só anemia mesmo, quem tem anemia falciforme. Em relação a essa questão da alimentação, né? Eu vi há um tempo atrás, esses dias até, uma campanha falando sobre taxação de alimentos com açúcar, né? Com corantes, com açúcar, enfim, né?
justamente porque eles faziam mal, então taxá-los faria com que as pessoas consumissem menos e ajudaria na questão da saúde. Eu não, dentro desse cenário liberalista, eu não consigo vislumbrar isso acontecendo, né? Eu não consigo imaginar isso acontecendo, não agora em 2020. Mas seria uma possibilidade até para a relação das pessoas pretas com a alimentação ser outra? Porque eu sinto que a nossa relação com a alimentação é uma relação de desejo e satisfação, né? Não é uma relação de nutrição, na verdade. Não. Esse desejo, essa satisfação é justamente por conta desse racismo estrutural que sofremos, né? E o alimento doce vai fazer esse afago, né? Já que nós não temos isso em diversas formas, né? Mulher preta, os homens pretos dentro dessas questões, nós sofremos tanto e às vezes a gente nem se percebe que estamos sofrendo por uma questão racial e a gente nem se dá conta. A gente só vê que a gente precisa de um doce, porque o doce vai se afagar, né? E você começar, tipo, que eu vou melhorar a alimentação, taxando os doces neste momento, não é para ajudar, é só para tirar mais alguma coisa. Tipo, eu já tinha uma coisa de afago, agora eu não tenho nada, né? Para deixar a gente pior ainda, né? Bem complicado. Eu acho que também tem nessa questão capitalista o fato de que os alimentos mais baratos são os de menor qualidade e os mais nocivos. Por exemplo, se você pensar em carne, o que é mais barato? É salsicha, é mortadela, são esses embutidos extremamente industrializados, porque a carne mesmo ela é cara. E aí, se você pensa em doces, antigamente era doce tipo compota, né? Geleia. E agora está cada vez mais industrializado, mais açúcar e farinha e sal. E aí, miojo é o clássico, né? R$1. E é uma refeição por R$1. Então, dependendo da situação econômica que você está, você é empurrado para esse panorama, né? Eu conheço pessoas que tinham que se alimentar de miojo e mortadela, porque era o que conseguia acessar no momento, né? Ou arroz, quando podia comprar arroz, sopa de fubá, miojo, mortadela. Então, a gente tem uma classe no Brasil, que é aquela classe que já pode ser considerado em miséria, que a alimentação saudável chega a ser utópica. Não porque eles querem comer aquela comida industrializada, mas porque, por a gente estar nesse país que é latifundiário, que é oligarca, que desestimula o pequeno agricultor, a gente não tem aí uma leva de legumes, de verduras, enfim, de alimentos plurais a um preço barato. Porque quando você concentra todo o poder de produção no oligarca e no latifundiário, eles vão priorizar o lucro e não existe competitividade, né? E aí o livre mercado de novo, ó, o Deus mercado aí fazendo tudo acontecer. O que acontece? Os alimentos de qualidade, eles acabam sendo produto de luxo. Alimentação orgânica. Para mim, existiu o nome alimento orgânico doentio. É comida. Você plantou o negócio e você colheu. Como que isso pode ser um artigo de luxo? Né? Era o que os nossos avós comiam, era o que toda a humanidade comeu no planeta Terra desde que existiu. E hoje, se você consome alimentação orgânica, você é rico. Então, eles conseguiram capitalizar comida de verdade. E aí, se você capitaliza, as pessoas comuns, elas não têm acesso. Quando eu vim de uma cidade rural, né? Quando eu cheguei aqui em Campinas, que as pessoas falavam assim, não, mas eu não tenho acesso a vegetais. Eu falei, como não, gente? Tipo, porque eu vim de um lugar em que isso era de graça, praticamente. Todo mundo tinha roça, a gente trocava, todo mundo tinha chuchu na cerca. Então, para mim, era o básico. Não faria sentido, para mim, um alimento orgânico. Assim como não faria sentido você falar que não consegue se alimentar de vegetais e de frutas, porque a terra dava, e ali a gente estava cercado de terra. Quando eu vim para uma cidade e conheci essa realidade urbano-periférica, que eu falei assim, caraca, isso é doentio, né? E quando você limita o poder de opção, o poder de escolha de alimentos, você está limitando a saúde dessa pessoa também. Então, essa correlação entre economia e alimentação, que a galera ela não debate muito dentro do contexto preto, né? Nem de reforma agrária,
enfim. E para mim são coisas internamente tá interligado, porque se a gente não produz a nossa própria comida, e se a gente não tem acesso a uma alimentação saudável barata, a gente continua sendo refém. E aí eu acho que é algo muito perigoso a gente não se incomodar com isso, né? No certo nível. Tanto que quando teve a invasão lá dos quilombos, que na verdade era para a indústria de café se apossar, a galera, assim, gente, quilombo sendo deposto para plantar café. E a galera, tipo, eu falei, caraca, tipo, a gente não se ligou ainda, né? Eu acho que os pretos urbanos não se ligaram à importância da terra, à importância da alimentação saudável para que a gente resista e exista, sabe? Eu acho que, complementando o pensamento da Jéssica, eu acho que os pretos urbanos eles estão muito ligados ao capitalismo. E talvez isso para Amanda seja uma coisa muito mais nítida, porque ela vivenciou uma outra realidade que não é uma realidade capitalista. E a realidade do capitalismo é uma realidade de ter e parecer, e não uma realidade de ser, né? Então, se fala muito de autonomia entre os pretos aqui que têm acesso à internet, mas a autonomia, ao meu ver, é você ter sua própria terra, plantar sua própria comida e comer aquilo que você planta e saber o que você está comendo. Isso aí é autonomia. Qualquer coisa diferente disso, você já não está tendo autonomia. Né? Você está falando que você tem, mas você não tem. E isso vai muito de encontro à lógica capitalista também de valorização do desejo. Né, de venda do desejo, né, de venda de algo que você não tem, até para você capitalizar mais seguidores e etc. Não o que de fato está acontecendo, porque você construir essa realidade de autonomia é algo que demanda a responsabilização individual, né, e responsabilização coletiva. E é justamente algo que a pandemia está mostrando que a gente não tem. A gente não tem essa responsabilização individual e coletiva, justamente porque a gente percebe que as comunidades carentes, elas conseguem montar esquemas de liderança, ou elas estão montando esquemas de liderança para elas sobreviverem, enquanto muitas vezes, entre as poucas pessoas que estão lá em cima, não está tendo uma comunicação entre essas pessoas e as comunidades. E não numa comunicação de uma pessoa virar para a comunidade e falar assim, você tem que fazer isso, mas numa comunicação de ouvir a comunidade, de ouvir, cara, o que vocês estão fazendo e o que vocês estão precisando de fato. É isso que eu percebo. E aí, o que eu percebo que, por exemplo, agora eu acabei de ver uma pesquisa, antes de entrar na live, de que eu até fiquei meio chocada, acho que até ele ficou chocado, né? De que aquele cara, o cara do consumidor, como chama aquele cara do direito do consumidor? Sasso Somano? Esse mesmo. Ele tá líder das pesquisas em São Paulo. Em São Paulo, capital. Ele tá... Para mim, ele é quase a Márcia Goldschmidt do capitalismo, sabe? Mexeu com você, mexeu comigo. É quase essa pessoa. Ele é o líder, e isso mostra muito que a gente ainda não entendeu que não dá para você ter uma mentalidade de consumo capitalista dentro de uma pandemia que exige de você que você olhe para o lado. Exige de você que você saiba que você está ligado àquela outra pessoa, né? Exige que você pense junto em como que aquela pessoa vai poder ficar em casa. Porque uma hora, por exemplo, eu estou fazendo home office. Eu não sei durante quanto tempo eu vou fazer home office, mas uma hora as empresas vão falar, vá trabalhar. Mas as escolas não estarão funcionando. Então, uma hora, o problema que está atingindo o outro vai me atingir. E o que eu percebo é que há um imenso silêncio, sabe? Eu acho que não é só a mão do mercado, há um medo do mercado. E esse medo do mercado, ele faz com que a população ela não ache que ela tem o direito de refletir, ela não acha que ela tem o direito de questionar, ela acha que ela tem que proteger aqueles 5 quilos de arroz que ela tem a todo custo, e aquela televisão, porque algo pode acontecer, mesmo que o vizinho ele já não tenha mais 1 quilo de arroz, e que ela seja a próxima a perder aqueles 5 quilos. Eu acho que a gente está sendo dominado pelo medo. Nossa, que fala maravilhosa, Kátia, porque é exatamente isso, é esse o projeto, de deixarmos aí, nós sem o raciocínio de que a gente precisa do outro para viver bem, né?
para conseguir estar bem, a gente vai precisar do outro. E a pandemia, ela vem escancarar exatamente isso. Tipo, todo mundo está pensando no seu. Eu estou pensando no meu rolê, eu estou pensando na minha vida, mas o seu vizinho está morrendo. É o que eu falo, parece que o tsunami está chegando. Enquanto não chegar na sua porta, você acha que está tudo bem. Não dá para viver. E o capital faz você acreditar que, de fato, você está tudo bem com a sua vida. O problema é do outro. Né? E aí as doenças mentais, elas têm dado um boom, né? Porque você acaba pirando dentro disso, né? Você acaba achando que não vai chegar em mim, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí vai começando a mostrar esses medos interiores que nós temos e que não é falado, né? Eu acho que o que acontece dentro das comunidades é uma coisa tão rica que a organização, né? Eu falo isso, nossa, o Heliópolis também se organizou, o Paraisópolis também se organizou de uma forma de aquilombamento, de se proteger, porque realmente o Estado não protege. Porque essa função não era da galera, era do Estado. O Estado deveria fazer esta proteção. E a gente percebe, e a gente naturaliza. A gente que tá de, nossa, mas esse cara se organiza. Não, gente, a gente tem que questionar isso. E o poder de questionar, que o conhecimento nos dá, é de fazer esse questionamento. Né? A Érica sempre usa uma frase, a Érica Malunguinho, que eu adoro falar sobre isso, que ela fala assim, olha, eu acho que a gente da periferia é muito tranquilo. Porque se realmente fossem esses bárbaros, no meio dessa pandemia, tudo já estava saqueado. O Preto Zezé da CUFA, ele também falou isso. Ele falou assim, é muito importante que as empresas entendam que as comunidades, elas precisam ter o básico. Elas precisam comer para poder sonhar. Porque se eles pararem de comer e se eles pararem de sonhar, aí vocês vão ter um problema. Entende? Tanto é que algumas ações solidárias que algumas empresas estão tendo dentro das comunidades, eu acredito que seja quase uma política de contenção de futuros danos. Não tem nada a ver com bondade, não tem nada a ver com não, é uma política do tipo, olha, se esse pessoal se rebelar, eles vão atiçar outras pessoas e não vai dar para a gente matar metade do país. Então, ou a gente controla as pessoas, ou a gente vai ter um caos. E eu acho que esse caos, Amanda, eu até queria ouvir sua opinião. A gente está para encerrar, mas eu queria ouvir sua opinião. A gente está diante de um cenário que, em dezembro, vai cessar qualquer tipo de auxílio do governo. Certo? A gente vai ter mais algumas parcelas de R$300 e em dezembro cessa. O que você acha que vai acontecer, Amanda, quando cessar? E qual que é a sua opinião com relação à vacina enquanto profissional de saúde? Bom, eu penso sobre o auxílio emergencial que tem que haver mais pressão. Eu não sei como a população vai conseguir se organizar para que pressionamos os legislativos para questionar sobre isso, para que isso não acabe, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Pressionar o legislativo para que isso não acabe, para que isso permaneça, né? Porque essa pandemia, em alguns países, ela veio, mexeu e foi embora. No Brasil, como não teve nenhuma contenção, ela está aí, ela foi se espalhando. Né? Porque, assim, se você tem um vazamento de água e você contém, você consegue ver onde ela está. Agora, no Brasil, ela se espalhou. Então, não tem como a gente conseguir controlar mais isso. Né? E o efeito da pandemia vai durar por muito tempo. Então, muito tempo quanto? Não me assusta, Amanda. Você não vem com graça. Muito tempo quanto? Não, o pós-pandemia e demora uma década para conseguir se estabelecer, né? Depois de tudo que aconteceu. Isso, todas as pandemias são assim, né? No Brasil, o que eu vejo pelas coisas que estão acontecendo, eu acho que nós vamos ficar aí pelo menos um ano, uns 2 anos ainda esse limbo aí, sem conseguir ter perspectiva. Agora, a vacina? Não, agora a vacina te dá uma outra perspectiva, né? Só que, eu não sei se vocês viram, eu estava vendo esses dias, que as vacinas produzidas, 50%, os países ricos já compraram. 50%.
Qualquer vacina que sair, 50% dos caras já compraram. Aí, tipo, acho que Japão, Estados Unidos, Reino Unido, tipo, os 4, 5 países compraram 50%. E aí vai sobrar os outros 50%, 35% já vai para... Ou seja, o Brasil, com essa política aí, né, que é muito frágil, a gente não sei quando vai chegar a vacina. Não sei. Quando a gente, de fato, eu fico me perguntando isso. Quando, de fato, nós da periferia vai ter acesso a essa vacina, mas assim, não é uma vacina que não funciona, uma vacina real, que sabe, que seja séria, que seja científica. Quando nós vamos ter acesso? De fato, ainda não sei. Mas sei. Assim, o governo de São Paulo, o governo da Bahia, se não me engano, tem um estado do Sul também, que eles compraram alguma quantidade, eu não vou saber ao certo a quantidade específica, mas eles compraram uma certa quantidade. A Oxford, a vacina de Oxford, por exemplo, ela está sendo... tem um acordo com o governo de São Paulo com relação a ela. A chinesa também. A russa com o governo baiano. Então, eu entendo, lógico, ninguém está fazendo isso porque é bonzinho, não é nem só porque a gente deu dinheiro, é porque aqui tem um monte de gente doente, então eles querem usar esse lugar aqui, né, como teste. Como experimento. Então aí a gente tem 2 riscos. Uma pergunta que eu sempre quis fazer. Pessoas diferentes, com vacinas diferentes, circulando junto com o vírus, isso não é um agravante? Ele é muito novo ainda, né? Pode ser um agravante ou pode ser benéfico, mas não dá para afirmar ainda, porque os estudos que temos até dele não é um estudo tão prolongado, porque foi tudo muito rápido. Então a gente não pode afirmar assim, pessoas diferentes, é certeza que não vai dar, não dá para afirmar isso. Pode ser benéfico como pode ser maléfico, assim. É tudo muito uma incógnita, a gente não tem muita certeza ou transparência do que pode ser isso. Né, mas o que eu percebo politicamente dessa vacina, que eu acho difícil ela chegar para a gente até o começo do ano. Vamos esperar, né? Eu tenho esperança também, e é por isso que eu entro para a parte... A grande massa, você diz? Você acha que ela vai chegar, mas vai chegar para algumas pessoas. Exato. E para outras pessoas ela vai ser comercializada. Você acredita que vai ser? Exato. Certeza. Isso aí é o capital, né? Aí é o capital e o capitalismo é que... o Deus mercado que a Jéssica falou. Sim. Se você tem dinheiro, você paga e você tem direito à vida. Se você não tem dinheiro, você não paga, e aí você está jogado à própria sorte. Né? Então, eu acho que a vacina vai demorar, não consigo ver ela com o ano que vem, né? Esperamos que sim. Né? Esperamos que sim, esperamos que aconteça algo aí que fizesse, sei se uma revolta da população, fizesse com que as coisas de fato, sabe, que a vacina... Bom, se chegar a vacina tem que vir para a gente, pronto. Tem que ser distribuída de forma equânime aí para as pessoas e pronto. Eu acho difícil acontecer, né, porque a gente se incomoda muito com a dor do outro, né? Quando o George Floyd morre, todo mundo se comove. Nossa, mas a gente morre tanto de George Floyd, mas tanto, que não daria para a gente se comover com um só. A gente se comover, não dá se comover, né? Claro que foi triste, mas aqui no Brasil isso é rotineiro, né? É rotineiro pra gente. Os ataques são normais, né? As pessoas negras. Você não consegue nem ficar feliz, porque a loja lá liberou as vagas para trainee pretos, que já logo vem a juíza X que fala que não vai dar. Aí logo vem uma mulher negra apanhando descaradamente de policiais. Você não tem tempo de ficar feliz aqui. Não dá tempo. Não dá. Todo dia uma surra, todo dia um chicote. Então, existir neste país, neste momento, é um ato, assim, cara, eu falo, é heróico, porque é muito difícil. Tá doloroso. E é importante. Esses bate-papos, esses aquilombamentos, esse fortalecimento entre nós, para que consigamos existir. Não é nem resistir, é existir. Eu falo, a minha ida política é uma forma de existir o meu e os meus, e eu, é minha existência, porque meu corpo ele está exposto aí à morte ao tempo todo. Né? E a pandemia escancaradamente faz, olha, é você mesmo que vai morrer. Entende? E a gente perde nosso rito. Então, as consequências de uma pandemia,
ela é muito grave, ainda mais para um país que não valoriza a atenção psíquica, né, saúde mental, né, das pessoas. Então, será mais um problema. Eu costumo dizer que as pessoas que estão se suicidando neste período também é vítima do Covid, né? Porque essas consequências que o Covid faz, né? O desemprego, ele mata, né, pela doença, mas ele mata as consequências. E todas essas relações estão relacionadas com as más gestões, né? E todos ainda com isso. Sim. Jéssica, Tiffany, vocês querem perguntar alguma coisa? Tiffany, você quer perguntar? Não, minhas dúvidas foram todas sanadas aí. As perguntas que eu também estava meio... não sabia o que perguntar. Eu queria mais ouvir mesmo hoje. Ai, gente, eu queria só agradecer, porque medicina no Brasil é uma área tão elitizada e com uma galera tão descolada da sanidade brasileira, que eu fico tão feliz quando eu vejo uma médica que, além de preta, é consciente, né? É nítido o quanto nós, como povo, a gente tem qualidade e percepção de realidade alinhados, né? Tem a Sueli Carneiro fala no livro Racismo, Desigualdade e Sexismo no Brasil, que, tipo, o índice de desenvolvimento do Brasil branco está na posição 49, e a do Brasil negro está na posição 107, né? O índice normal é o 75, a posição que a gente se encontra. Ou seja, ela falou assim, se a gente só combatesse as desigualdades, só desse oportunidade para essa galera preta que tem talento, que tem competência, que vem provando isso, a gente chegava no nível de Noruega muito rápido. E aí, infelizmente, essa estrutura racista não percebe isso. Que, tipo, a gente dando espaço para gente crescer, a gente tem todas as condições possíveis de ser excelentes, porque além de todas as capacidades intelectuais, a gente tem a nossa vivência, né? E com a nossa vivência, a nossa leitura. Então, eu fico muito feliz de encontrar mulheres como você. Realmente foi uma honra, foi um prazer. Só queria agradecer mesmo. Complementando a fala da Jéssica, eu gosto muito de pensar que o racismo faz com que a gente tenha que ser 2 vezes mais inteligente que o branco, né? A gente é criado com essa frase. Já começou daí. Você tem que ser 2 vezes mais inteligente, você tem que ser 4 vezes mais inteligente. E aí, o machismo faz com que a gente também tenha que ser mais inteligente, né? E assim, isso, uma vez eu lembro que eu trabalhava numa empresa X, né? E um homem branco fez uma piada racista, querendo dizer que eu era uma mulher burra, e eu virei para ele e falei, se eu ocupo o mesmo lugar que você, ou eu sou um gênio, ou você é uma pessoa que tem problemas intelectuais, porque a gente está ocupando a mesma vaga num país machista e racista. Então há algum problema aí, sabe? O que eles também não percebem é o quanto o nosso país ia avançar. Eles mesmos iriam avançar se a gente avançasse, né? Eles iriam usufruir de tudo isso. Só que eu sinto que é um não querer largar o osso, sabe? É um querer sempre... Oi? Sair da zona de privilégio, né? Exato. Mesmo que esse privilégio seja viver na merda. Porque quando você é um rico no meio de um monte de pobre, você não está numa posição que está confortável para você, né? E quando você é um cara que estudou numa escola que custa, sei lá, 10 mil reais, e você vive numa realidade que as pessoas não têm acesso à educação, você nunca vai saber de fato se você é inteligente ou não. Porque você não tem com quem comparar aquilo. Né? Então é muito fácil você ser alguém se você não tem com quem comparar, e eles querem sempre ficar nessa posição de serem os únicos, né? A mesma posição, quem é de religião de matriz africana vai entender a mesma posição que os ancestrais deles ocuparam, né? De chegar numa terra e dizer o que vai ser, como vai ser, e se não for, meter bala, roubar, etc. Então é como se eles estivessem simplesmente fazendo o que os ancestrais deles fizeram. Assim como a gente está fazendo o que os nossos ancestrais fizeram, que é tentar sobreviver de forma digna, eles estão fazendo o que os ancestrais deles fizeram, que é tentar nos matar e destruir tudo a todo custo, né? Só que agora utilizando de novas tecnologias. É isso. Bom, eu agradeço, né, também a sua presença, agradeço muito. Quero falar para o pessoal que a Amanda ela vai voltar para falar da candidatura dela,
que isso é muito importante. Vocês viram que ela já é sensacional, então imagina ela, né, pré-candidata, mais pra frente, candidata a prefeita, imagina que projeto foda de uma mulher preta que não tem uma visão capitalista, individualista, ela não está fazendo por ela, está fazendo pela comunidade, então vale a pena. A nossa conversa com ela vai ser no dia 2/10, provavelmente às 19 horas a gente vai colocar o flyer, quando tiver tudo certinho, e eu queria chamar as pessoas também para uma campanha que a gente está fazendo, né, que a gente já vem fazendo já faz um tempo, que é vinculada ao coletivo Elas Existem, né, que é um coletivo que atende mulheres encarceradas. O corona, ele atingiu muito as mulheres que estão encarceradas, né, as pessoas que estão encarceradas de uma forma geral, principalmente que, se os dados para a gente que está aqui fora, eles não são conclusivos, que dirá para as pessoas que estão encarceradas. Não existe um número exato do como o corona está atingindo essas pessoas, mas a gente sabe que, com relação às mulheres, elas não estão recebendo as visitas dos seus parentes, e eram eles que levavam o jumbo, que é o material que tem os itens de higiene, como sabonete, absorvente, né, shampoo e etc. E assim, todo mundo sabe o que é uma mulher sem absorvente. Uma mulher desesperada é uma mulher sem absorvente, né? E assim, o que o Estado dá, o que a gente tem notícia do que o Estado dá, quando dá, são 3 absorventes por mês. E a gente sabe que assim, isso não segura nem no primeiro dia. No segundo dia, não há mais nada. Né? Então, assim, as pessoas elas estão privadas de liberdade, porém elas não podem estar privadas de dignidade. Então, o que a gente está fazendo? Junto com Elas Existem, a gente criou uma vaquinha para atender 3 instituições. Uma instituição de mulheres encarceradas gestantes, uma instituição de socioeducativo e uma instituição de mulheres trans, tá? Porque as mulheres trans, elas não usam absorvente, mas elas usam sabonete, precisam tomar banho, né? Enfim. E aí, o que a gente vai fazer? A nossa meta é de R$1.000. A gente chegou a 550. E sendo sincera, como a gente é com vocês a ponto de falar palavrão no meio da live, a gente parou, né, um pouco mais da metade. A gente está com R$550. Tá faltando muito pouco para a gente atingir a nossa meta. Né? Não precisa fazer uma doação de R$200. R$10 a gente já compra um absorvente. Né? E esse dinheiro ele já vai todo para as meninas do Elas, para que elas possam atender essas meninas. É o básico, ninguém nega absorvente nem para estranho quando está no banheiro, né? Então é o básico que a gente pode fazer pela nossa comunidade. Lembrando, mais uma vez, que em 2014, 100% das mulheres presas no Acre eram mulheres pretas. Então, assim, se não existe seletividade penal aqui no Brasil, eu não sei quem existe. Não adianta ir lá quando a Angela Davis vem para o Brasil, gritar e falar, Angela linda, se você não pensa na questão do encarceramento, né? Fica uma coisa um pouco incoerente, tá bom? Gente, boa noite, bom domingo para vocês, bom descanso, foi um imenso prazer, estou muito alimentada de conhecimento. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. A gente fala outras vezes. Ótima noite para vocês, ótima noite para quem está nos assistindo. Obrigada a todos e todas e todos. Tchau, tchau.